Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já tinha comentado com ele que iria nessa festa, mas ele me ligou para confirmar. Fazia uns 15 dias que a minha tia tinha me convidado. A festa ia acontecer numa chácara de uma amiga dela, na região ali de Almirante Tamandaré. A filha dessa sua amiga estava de aniversário e iam fazer esse encontro ali para... Eu estava muito empolgada, sabe? Fazia tanto tempo que eu não saía assim para um lugar diferente. Dali a pouco, a tia passou e eu e meu filho fomos de carro com ela. Meu primo também estava junto. Eu tinha avisado meu ex-marido justamente por caso de ele querer ir buscar o nosso filho para passar o dia com ele. Eu estava separada já fazia uns 8 meses. Meu filho estava com 6 para 7 anos. E olha, assim que chegamos, vi que o lugar era muito bonito. Chegamos no sábado, logo depois do almoço. E a tia já tinha me falado que íamos dormir por lá mesmo, né? Porque no dia seguinte teria a continuação dos festejos. E estava tudo assim, muito divertido. Só que à tarde, meu primo, que tinha 12 anos, acabou se machucando. Estava brincando ali com outros meninos, aí caiu e fez um corte no joelho. A tia achou melhor voltar no sábado mesmo, porque ficou com medo de dar alguma complicação ali no ferimento do menino. Ela ainda disse que se eu quisesse, poderia ficar. Aí voltaria de carona com alguém no domingo. Mas não fazia sentido, né? Eu continuar lá sem ela. Enfim, acabamos voltando juntos. Ela me deixou no terminal, depois foi levar o menino no posto 24 horas para ver o que precisava ser feito. Fiquei assim meio frustrada, confesso. Tava cheio de expectativa, né? Com aquela festa. Mas em primeiro lugar, naturalmente, vinha a saúde do primo. Fomos direto para casa. E no que chegamos de saída, eu estranhei. O carro do meu ex-marido estava estacionado na garagem. Detalhe, ele tinha cópia do controle do portão, da porta da sala, né? Ou seja, tinha livre acesso ali em casa, embora estivéssemos separados. Outro detalhe, ele sabia que não estaríamos em casa, eu e o nosso filho, até porque tinha ligado para confirmar. Outro detalhe, falei que íamos passar o final de semana todo lá na chácara com a minha tia, até por caso de ele querer passar o domingo com o menino. Pensei, que o Paulo está fazendo aqui? Ele sabia que não ia estar em casa. Até olhei no celular para ver se ele tinha me ligado, mandado alguma mensagem. Mas no período da tarde não tinha nada. Como eu já disse, fazia uns 8 meses que estávamos separados. Eu nunca quis me separar. Verdade seja dita, até porque gostava dele. Não queria ver a nossa família desfeita. Só que um dia, encontrei algumas mensagens no telefone dele, né, que ele tinha trocado com outra mulher. E aquilo acabou comigo. Sabe? Só para ficar no exemplo, numa das mensagens, a mulher escreveu aquilo: hoje eu quero brincar de quebra-cabeça com você, pra gente se encaixar um no outro. Sabe? Tudo mensagem assim, nessa linha. Sacanagem. E tinha coisa ainda pior. Olha, eu não gosto nem de lembrar. A gente sempre imagina que um casamento perfeito é aquele que a gente vive, né? Idealiza a pessoa, acha que a pessoa é santa. Olha, pra mim foi a maior decepção. Quando ele me viu com o celular na mão, olhando as mensagens, ficou branco. Só que quando confrontei, ele teve a cara de pau de dizer que era uma brincadeira, que não era para levar a sério. Terminamos ali mesmo, embora, repito, eu não quisesse terminar. Bom, de qualquer maneira,
De repente aconteceu e a gente sabe que a vida da gente é cheia de surpresa, né? Bom, a gente discutia de vez em quando. Até porque não existe casamento perfeito. Mas aquela foi a nossa pior briga. Só não foi a pior porque o nosso filho estava em casa. Eu não queria assustar o coitadinho. O Paulo jurou que nunca havia tido nada com essa tal de Luísa. Aliás, ele jurava, até hoje, que só tinha mesmo trocado mensagens com ela, né? Mas de qualquer maneira, ele negou, jurou por tudo, mas enfim, foi o fim para nós dois. Porque se tem uma coisa que eu nunca tolerei, é justamente traição. Mandei ele embora de casa. E ele foi. Só que, apesar de ter saído, ele nunca aceitou a separação. Vivia tentando se reconciliar comigo. Lá no começo, logo que nos separamos, ele ficava mandando flores, sabe, quando eu estava no trabalho, cesta de café da manhã, presentinho, como se aquilo fosse apagar o que aconteceu. Todo mundo dizia que eu devia lhe dar um voto de confiança, aceitá-lo de volta. Mas só de lembrar aquelas mensagens, sabe, eu travava, dava vontade de matá-lo. Repito, não era o que eu queria, porque eu amava, mas, infelizmente, não teve outra solução. Apesar de todas as suas tentativas de reconciliação, e mesmo estando sofrendo com tudo aquilo, eu tinha certeza aqui na minha cabeça que não devia aceitá-lo de volta. Algumas vezes eu até balançava, mas depois me recuperava. É difícil porque quando gosta da pessoa, tem esses momentos assim de fraqueza, né? A última tentativa de reconciliação que ele tinha feito tinha sido há quase um mês. E dessa vez, confesso que eu quase sucumbi. Andava me sentindo tão carente, tão sozinho. Mas como eu já disse, ele tinha uma cópia do controle do portão e a chave de casa também. Nunca troquei a fechadura, apesar de viver prometendo que faria isso. E às vezes ele se folgava, sabe? Entrava em casa em horários assim, impróprios. E naquele dia, quando vi seu carro estacionado ali na garagem, fiquei me perguntando, em pensamento, o que esse homem está fazendo aqui? Ele sabia que não estaria em casa. Sabe o que passou pela minha cabeça? Que ele pudesse ter aproveitado que eu estava fora para preparar alguma surpresa para mim. Tipo loucura de amor. Eu não duvidava que ele pudesse fazer isso. Mas enfim, antes de enfiar a chave na fechadura, fiz um instante de silêncio, mas não consegui ouvir nada lá dentro. De repente, ele nem estivesse ali, apenas tivesse deixado o carro na garagem, né? Vai saber. Isso já tinha acontecido 2 ou 3 vezes. Abri a porta, entrei com o meu filho, estava indo ao banheiro, quando ao colocar o pé no corredor, escutei um barulho vindo do meu quarto. Será que era o Paulo? Estava com vontade de fazer xixi. Só que, ouvindo aquele ruído, em vez de entrar no banheiro, fui conferir para ver se ele estava ali no quarto. No que abri a porta, a maior surpresa da minha vida. O Paulo estava deitado na minha cama, só que não estava sozinho. Tinha uma mulher junto com ele. Na minha cama. No meu quarto. Os dois deitados de conchinha. Embaixo do cobertor. Olhinho fechado. Os dois. Sabe quando você não acredita? Tinha algumas roupas espalhadas ali pelo chão. Não sei como consegui abrir a boca e falar. Paulo, o que está acontecendo aqui, Paulo? Eles não estavam dormindo.
estavam só com os olhinhos fechados. Só que, por incrível que pareça, ainda não tinham se dado conta da minha presença, até que eu falei. Quando ouviram a minha voz, se viraram assim para o meu lado e quase caíram da cama. Eu insisti. O que você está fazendo na minha cama com essa mulher? Você perdeu completamente a vergonha da cara, Paulo. Nenhum dos dois abriu a boca. Ficaram me olhando em silêncio. E depois, com aquela cara de tacho, ele falou: Ô, Júlia, mas você não ia dormir lá na chácara? Até nosso filho viu aquela cena ridícula. O coitadinho apareceu ali na porta, bem naquele momento. Tapei os olhos dele e o mandei até o seu quarto. Olha, eu não sei nem explicar como que eu me senti naquela hora. Apesar de estarmos separados já quase 8 meses, eu ainda gostava dele. E claro, senti o baque. Fiquei chocada. Principalmente porque ele andava tentando se acertar comigo. Vivia dizendo que me amava, que queria voltar para casa. Só que, pelo visto, devia ser tudo da boca para fora. Fiquei sem acreditar. Pior, ele se deitar com ela na minha cama, entrar na minha casa, entrar no meu quarto, se deitar na minha cama com outra mulher, na minha ausência. O pior de tudo é que eu conhecia aquela criatura. Era a mulher de um amigo dele. Eles já tinham frequentado a nossa casa. Sei lá, tinham ido ali 3 ou 4 vezes. A mulher e o marido. Quando eu e o Paulo estávamos juntos ainda. Além de tudo, a infame era casada. Olha, me deu uma moleza no corpo todo. Lembro que falei: você, Kelly, por acaso teu marido sabe que você está aqui com... Há quanto tempo você anda de casa com ele? Ela não disse um A. Quase cobriu a cabeça com aquele edredom. Se afundou no travesseiro. Só dava para ver os seus olhos, dos olhos para cima. Foi só então que o vadio se pronunciou: desculpa, Júlia, eu não pensei que você fosse voltar. Até porque se eu soubesse... Olha, eu não sei como não matei esse homem. Quer dizer, eu sei. Foi porque não tinha o revólver ali. Senão teria matado. Olhei para a cara dele, ainda sem acreditar. O que você está fazendo aqui? Olha, eu vou dar 1 minuto para vocês levantarem dessa cama, se vestirem e sumirem da minha frente. E antes de sair, tá me ouvindo, seu sem vergonha? Deixa a cópia da chave aqui na palma da minha mão. Falei aquilo, dei uma última encarada nos dois e saí daquele quarto. Minhas pernas tremiam enquanto eu caminhava até a sala. Acho que, sei lá, nem lavando aquele lençol, nem levando aquele colchão e botando fogo, nem assim eu conseguiria deitar naquela cama de novo. Me deu uma coisa tão ruim. Um aperto assim na garganta, uma vontade de chorar. Meu Deus, por que esse homem não levou aquela biscate num motel? Será que era para economizar dinheiro? Todas as vezes que ele me procurou para tentar uma reconciliação,
Tudo que ele dizia era da boca para fora. Imagine se eu tivesse aceitado de volta. A decepção seria maior ainda. Dali a pouco os dois saíram. E quando apontaram no corredor, não conseguiram nem olhar para minha cara. A infame nem parou. Tomou o rumo da porta direto e saiu. Enquanto ele continuou ali parado me olhando. Gente, tá precisando conversar, Júlio. Você não pode levar isso que aconteceu assim a ferro e fogo. Em vez de responder, eu só estendi a mão com a palma aberta. A chave aqui na minha mão. A partir de hoje, você não entra nunca mais na minha casa. O que você fez foi uma coisa muito séria. Até o Alexandre viu. Você não tem vergonha? Você teve um pouco de culpa nisso, Júlio. O quê? Como é que é? Eu tive culpa? Custava você me aceitar de volta? Me dar uma chance? Eu sou homem. Eu tenho minhas vontades. Meu Deus do céu. Por que você não levou essa mulher num motel? Precisava vir aqui deitar na minha cama. Você podia ter me poupado disso. Desculpa, eu pensei que você fosse dormir lá na chácara e... A chave, Paulo. A chave. Ele colocou a chave na minha mão. Embora nem precisasse, porque eu estava disposta a cumprir finalmente aquele meu juramento de trocar todas as fechaduras. Ele saiu e somente depois é que eu parei de escutar o motor do seu carro, quando tive certeza de que ele tinha ido embora, que eu caí no choro de soluçar. Até meu filho veio ver o que estava acontecendo. Na sua inocência, chegou a perguntar se era por causa do pai dele que eu estava chorando. Imagine. Até ele tinha visto o safado do pai na cama com outra mulher. Olha, tudo bem que já estávamos separados. Fazia quase 8 meses, mas ele não podia ter feito o que fez. Imagine, trazer outra mulher para minha casa, para minha cama. Todas as vezes que ele vinha conversar comigo, tentar reconciliação, dizer que me amava, que estava sofrendo, longe de mim, longe do filho. Tudo era mentira. Se eu tivesse acreditado e lhe dado uma chance, desde que tínhamos nos separado, ele tinha ido morar com o irmão dele. Lá ele não tinha nenhuma privacidade. Isso ele mesmo dizia. Só que, meu Deus do céu, nada justificava o que ele fazia. Olha, nada. Ele ainda teve a cara de pau de dizer que eu tinha um pouco de culpa, porque não aceitava de volta. Só que aquilo era a prova de que eu não devia aceitar ele de volta nunca. Se é que isso é possível, ele caiu ainda mais no meu conceito, depois de tudo que eu vi. Em cima da minha cama, dentro do meu quarto, dentro da minha casa. Aquele flagra que eu dei foi até pior do que a nossa separação. Eu só imaginava ele com outra mulher, mas agora não. Agora era mais do que imaginação. Eu tinha visto com os meus olhos. Só eu sei o quanto aquela cena ainda me tortura. Até hoje, não consigo apagar aquilo na memória. Às vezes, quando eu deito ali na cama para dormir, as cenas vêm à minha cabeça como se fosse um filme.
Até pesadelos eu tenho. Olha, repito o que eu já disse, tinha horas que eu até fraquejava, imaginava dar uma chance para ele de volta. Porque tantas vezes ele pediu, quase suplicou. Mas hoje, uma coisa eu digo, se havia uma chance, ela não existe mais. Evaporou. Acabou. Depois de tudo que eu vi, não quero mais. Nunca mais. Simplesmente não tem como, não tem mais jeito.